que eu vou aproveitar, assim, tem a pauta, e como tem o pessoal, os membros estão mandando perguntas pra gente, e aí eu vou aproveitar para encampar na nossa pauta, mas trazendo a voz deles, que é a Nação Rubro-Negra. E tem uma pergunta aqui do Celso Carvalho que é justamente sobre estádio, né? E acho que vocês dois estão aptos a responder. Ele fala o seguinte: estamos entrando, candidato BAP, estamos entrando, me parece, num patamar de consolidação de faturamentos na casa de 1,5 bi anual. Lógico que se teve faturamento, o que é muito bacana, mas que só é sólido se, ao retirar todas as despesas, este faturamento resultar em lucro líquido e consistente para um clube com a grandeza e todas as frentes do Flamengo. Se o faturamento não resulta em lucro sólido, torna-se bobagem e altíssimo risco, pois, como as cifras são enormes, aí ele botou escorregões podem ser catastróficos. Isto posto, se correta essa ideia, fica muito além da euforia, o enorme receio, eu como paciente em estado eterno de flamenguismo, de apesar de querer desde sempre o nosso estádio, saber como o senhor faria para construir esse estádio, não colocando as finanças hoje ditas saudáveis do clube em risco e manter o elenco capaz de competir sempre no topo das tabelas de qualquer campeonato que participe. Celso Carvalho. Bom, Celso, obrigado pela pergunta. Essa é a preocupação de todos os rubro-negros que são equilibrados, né? Então, com todo respeito, pegue a sua senhazinha, entre na fila que está grande, de gente que pergunta isso para a gente. Esse é um excepcional exemplo de que você tem que fazer as coisas de maneira diferente. Só fazer uma correção, Celso, não é 1,5 não. Eu adoraria que começasse 1,5, mas está mais para 1,4 hoje. Então, esse ponto 1 aí, que são só 100 milhões de reais por ano, seriam muito bem-vindos. Mas nós entendemos que para você construir um estádio num horizonte de até 5 anos, você precisa, sem comprometer a performance esportiva do clube, que se traduz em colocar 200 milhões por ano no futebol, você precisa crescer a receita do clube provavelmente 50% para 2,1 bi e a margem operacional sair de 25% para 31%. Esse ganho adicional deve te dar mais ou menos 1 bilhão de reais, além do que você teria hoje, para colocar no estádio. E aí você poderia, no final da obra, endividar o clube em até 700 milhões, 600 milhões a mais, que levaria uma dívida de 100 para 700, 800, que em cima de um faturamento de 2 bi seria algo razoável e que não comprometeria nem a independência do clube, nem a performance esportiva. Mas isto posto, para você fazer esse aumento de faturamento e para você aumentar a rentabilidade, você não pode fazer as coisas da mesma maneira que você fazia. Você tem que fazer as coisas que você faz de maneira melhor, diferente, e você tem que fazer novas coisas que você não fazia antes, com mais eficiência. Isso é tudo menos simples, rápido e fácil. Não é, Cláudio? Acho que você podia pegar daí. Não, é super complexo. Essa é uma questão que me aflige muito. É mais complexo do que parece. A gente vê explicações muito simplórias num assunto tão complexo, impossível de ser resolvido por uma pessoa. Fundamental a existência de um grupo multifacetado, complementar, para que você possa abordar todas as facetas, todas as repercussões de um investimento desse tamanho. Ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. As coisas não esperam para acontecer. Você tem a questão econômica, mas tem a questão financeira. Porque ao mesmo tempo que você tem que, como colocou o Celso, chegar no final do ano com um lucro líquido, você tem o EBITDA, você tem que gerar caixa durante o ano inteiro. Foi um problema que a gente enfrentou no começo do clube ali, que era, bom, eu até comentava, se eu souber quanto que eu devo, né, lá atrás, e com a data de vencimento de cada uma dessas coisas, eu consigo me planejar. É preciso, o futebol ele vive de receitas que têm datas de concentração, mas as despesas não têm essas datas de concentração num projeto como esse. Elas acontecem o tempo inteiro. Então você tem que estar gerando caixa esse tempo todo. Quando você pensa num grau de alavancagem, como bem colocou o BAP, a que taxa de juros? Com que instituição financeira? Com que título? Qual vai ser um valor mobiliário? Vai ser uma dívida pura e simples? Eu posso aproveitar para enriquecer? Lógico. Se fala muito, até para explicar didaticamente, se fala muito de CEPAC, transferência de não sei o quê. Você aproveitar para explicar o que seria isso e como isso seria na prática. Se isso a gente conseguiria esse receita, sei lá, 600, 700 milhões de curto, longo, médio prazo, como é que seria? E também a questão dos NAMI rights, e dos sector rights também, porque, pelo menos dos contratos que a gente vê,
São contratos longos, né? Mas são pagos ali diluídos como uma luva que você dilui. Perfeito, perfeito. Vou deixar o BAP, a questão de naming rights, aí, que ele é expert no assunto, entre outros, mas a gente estava até comentando hoje no almoço. Quando você tem um sonho, ele não se realiza espontaneamente. Sonhar é ótimo, mas exceto em contos de fada, não aparece uma fada bondosa e com uma varinha de condão, realiza o seu sonho. Por trás de cada sonho realizado existe processo. Por trás de cada processo existe esforço, competência, planejamento, assunção de riscos. É muito complexo isso tudo. Quando as pessoas apresentam soluções para o estádio, que, repito, todos somos a favor, é impossível você encontrar um rubro-negro que não seja a favor de um estádio próprio, é um sonho antigo nosso. Sonho. Para virar realidade, eu preciso de todos aqueles atributos que eu comentei. Vir com soluções simplórias só pode acontecer por pessoas que não entendem do assunto e aí pode ser honestamente não entenderem o assunto. Então acham que a solução é simples. Pode não ser um caso de má fé, pode ser simplesmente uma incompetência para compreender o tamanho da dimensão de um projeto desse. O CEPAC é um caso clássico, é uma solução possível, viável, mas vamos abordar tudo que envolve um CEPAC. O Flamengo, a CEPAC seriam valores de construção adicionais, como fossem valores imobiliários que podem ser ofertados ao mercado, a partir de um potencial construtivo em algum lugar do Rio de Janeiro. Vamos lá. O Flamengo, sede da Gávea, o Flamengo tem a nua propriedade. Ele não tem propriedade plena. Sim. Ela veio para uma enfiteuse, né, desculpe o termo jurídico, que condicionou a utilização do Flamengo a um clube esportivo. O Flamengo não faz o que quiser ali. Sim. Qualquer CEPAC que venha a partir dali, por ser uma propriedade do Estado, propriedade plena, é necessário e fundamental que o Estado aqueça para que essa operação aconteça. Então, já tem esse complexo a mais. Mas o Flamengo pode ir e pode remir o fôlego, isso é pagar para ter propriedade plena. Pode. Tem um custo. Ninguém comenta o custo. Quanto que é o custo mesmo? 17% em cima do valor da propriedade anterior ao acréscimo dos CEPACs. Então, quando alguém coloca, por exemplo, são 700 milhões de valor de CEPACs, por exemplo, você está esquecendo que tem um custo aí de superior a 100 milhões para pagar de remissão de fôlego. São mais 100 milhões de custo. Ninguém comenta. Mas aí esse CEPAC vai ao mercado. Qual é o mercado? É o mercado imobiliário do Rio de Janeiro. Que eu saiba, não é um mercado tão aquecido assim. Em algumas regiões é. Onde o Flamengo vai poder negociar isso? Temos que saber. Qual é o deságio na compra desse CEPAC? Não é pelo valor de face. Então, quanto que esses 700 milhões em tese vão virar? Fora o custo. Só que, falando de fluxo de caixa, você primeiro paga a remissão do foro. Depois você recebe o CEPAC, você vai negociar o CEPAC, você não sabe aonde é, e nem vai ser o valor do deságio. Nada é tão simples. Se fosse simples, a gente passava numa propriedade no Jardim Pernambuco, na Vinda Atlântica, com a sua esposa ou com seu marido, e dizia: amor, é o sonho da nossa vida, vamos comprar? Vamos! Mas como que a gente paga? Não, é nosso sonho, vamos comprar! Que a gente sempre sonhou. Não, é possível. O sonho do Flamengo do estádio é possível, é realidade, a gente vai fazer virar realidade. Mas é complexo. Não pode repousar nas mãos de uma pessoa, de uma divindade. É fruto de um grupo competente, multiqualificado, complementar, com experiência comprovada, para ter um desafio desse tamanho e realizá-lo sem comprometer todas as outras demandas que o Flamengo tem que continuar a manter. Ser campeão de tudo, ter uma sede social fantástica, esportes olímpicos campeões. Tudo isso é necessário continuar e acrescer a essas obrigações que nós temos um novo projeto, um novo sonho e fazê-lo virar realidade. Então, essa é a questão do CEPAC e a mensagem é complexo, é difícil, é possível, com as pessoas certas.